Não é nenhuma novidade que os hackathons são encontros altamente produtivos e plataforma para desenvolvimento de novos projetos e produtos. Só que nesse momento de enfrentamento da Covid-19, o grande desafio é realizá-los de forma totalmente online, reunindo profissionais e setores para pensar soluções para a pandemia. Foi exatamente o que aconteceu no Hacking Help, um hackathon diferente, virtual, realizado no Rio de Janeiro e que reuniu diversos países para pensarem juntos essas soluções. E esse é o tema do Rio em Foco, que começa agora. Vem com a gente. Quem conversa com a gente hoje sobre a experiência de botar o primeiro hackathon totalmente online, de pé, né, e quais foram as oportunidades encontradas durante o Hacking Help, é a Lindália Sofia, que é a CEO do Hacking Rio. Lindália, tudo bem? Tudo bem, Geisa. Essa TV Alerj, ela não para. Eu acho você incrível, esse trabalho que você faz de ajudar a divulgar as melhores iniciativas do Rio de Janeiro, da área de tecnologia, inovação e educação. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. A gente viu, quer dizer, você já vinha aí com uma experiência do Hacking Rio, que é impressionante, veio crescendo a cada ano. Já é um hackathon que envolve toda a América Latina, gente do mundo inteiro, na verdade, de olho no que está acontecendo aqui. E aí, agora, durante a pandemia, nesse processo aí tão complicado, né, das pessoas trabalhando totalmente virtual, você trouxe essa experiência de fazer um hackathon virtual no Rio de Janeiro. Como é que foi isso? Conta pra gente aqui um pouquinho da preparação desse momento. Você participou, né? A gente criou o Hacking Rio, teve a primeira edição em 2018, que foram 2.800 pessoas aqui no Porto do Rio de Janeiro, Porto Digital. Depois, em 2019, 3.500 pessoas. E eu nunca vou esquecer o dia 13 de março de 2020, que eu estava às 8 horas da manhã na Casa Fijan, lançando o Hacking Rio 2020, né? Presencial, que ia ser no último final de semana de julho, ali nos armazéns do Porto, junto com o Congresso Internacional de Arquitetura, porque o Rio foi eleita a capital mundial de arquitetura. E aí falou assim, acabou. Não tem mais evento, não tem mais aglomeração, distanciamento social, Covid, corona, etc. E aí, naquele instante, entra o meu DNA de cidadã, né, de olhar o ecossistema, de ver o que a gente precisa para colaborar, né? Porque, como eu costumo falar, não existe inovação sem colaboração. Então, eu parti para a gente criar iniciativas que ajudassem no Covid. Desde o SOS Covid, a gente reuniu mais de 70 lideranças, não só do Brasil, França, Portugal, Alemanha, Canadá, Israel. Em 48 horas, nós mapeamos quase 300 iniciativas, entre startups, empresas e pesquisadores, coisas que pudessem, de fato, ajudar, né, gratuitamente as comunidades. Desde a área de saúde, olha, um sistema de telemedicina gratuita como Covida, ou um sistema de triagem como Triagio, que por acaso é uma startup do Rio, né, ou a Karen. Então, isso foi incrível, porque a gente viu que já existiam soluções. E começaram, então, a vir outros desafios, como foi o caso da falta de máscaras, né, de EPIs. Inclusive, a minha irmã é chefe do CTI do Barra d'Or, comandava uma equipe de 150 pessoas, está com Covid desde o dia 6 de abril, gente. Então, muito sério. Chegou um momento que ela falou, Lindália, não consigo comprar máscaras, né? As N95. Então, mais uma vez, era uma dor real. A gente juntou com a Microsoft, com a BDI, com a Radix, que é uma empresa também de tecnologia do Rio de Janeiro e que está no Brasil todo, inclusive no exterior. E a gente criou o EpiMatch em 2 semanas. Então, assim, no mercado estava tendo uma falta muito grande de máscaras, né, de aventais, são equipamentos de proteção individual, que chamam EPIs. E a gente criou, então, esse EpiMatch que juntava as demandas de laboratórios, hospitais e clínicas com as indústrias, com os industriais que fabricavam esses equipamentos. Sendo que, na verdade, alguns deles, inclusive, já estavam sem material. Então, nós tombamos as indústrias têxtil, né? Reunimos pessoal, Marisa Renner, 3M Dupont, Demilus, CIA, Reserva, e eles tombaram. Então, isso é a força do ecossistema. E aí continuaram me pedindo para fazer um hackathon. E eu falava assim, eu falei assim, gente, um hackathon é uma maratona de hackers que, de fato, geram um MVP, um mini produto viável, né? Um aplicativo, um API, etc., em 42 horas.
Só que depois, esse aplicativo, obviamente, tem que continuar o desenvolvimento, tem que ir a mercado, e a gente precisava de ações emergenciais, né? Precisavam de produtos ou serviços prontos, né? Mas quem começou depois a insistir nisso foram as universidades, foram os jovens, foram os professores, porque de uma hora para outra, mesmo universidades que já tinham plataformas de AD, de educação à distância, não sabiam lidar com isso, não fazia parte da cultura. Então, professores não sabiam usar os meios digitais ou não tinham conteúdos adequados para essas aulas, os alunos também não, aí perdiam o engajamento, a audiência. Então, eles começaram a me pedir e eu achei isso incrível, né? Porque uma maratona, na verdade, é uma metodologia educacional. É PBL, né? Project Based Learning, é baseado em desafios. Você, num grupo de 3 a 5 pessoas, desenvolve em 42 horas uma solução. E isso é uma jornada de aprendizado. Eu aceitei esse desafio. Em 2 semanas, nós desenvolvemos, de fato, uma plataforma, porque alguns hackathons que estão acontecendo, na verdade, usam Zoom, Telegram, usam meios de comunicação digital, mas não integra todo mundo, né, numa mesma plataforma. Porque um hackathon, o tempo todo, você tem interação, você tem entregas, você tem mentoria, né? Você tem toda uma orientação, é uma jornada. E aí a gente desenvolveu essa plataforma em 2 semanas, testamos com os principais líderes de cada instituição de ensino e lançamos o Hacking Help Covid. Mais interessante é que, como é online, não foi só do Brasil. Então, a gente teve Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Macau. Foi incrível. Foram instituições, mais de 80 instituições de língua portuguesa. E muitos dos professores que nunca participaram do Hackathon, a gente queria muito que eles fossem mentores e se integrassem nessa jornada. A gente criou 8 webinars gratuitos de preparação, de como são as ferramentas de marketing digital, de Grow Hack, como é que você faz um pitch, como é que você coda, né? Como é que a gente programa sem ser programador. Então, foi muito emocionante, porque assim, foram 1.800 pessoas num final de semana interagindo e aprendendo juntos. Quer dizer, o Hack in Rio, que já estava programado, né, que quase que não aconteceria, porque o formato dele era totalmente presencial, num espaço muito significativo da cidade do Rio de Janeiro. Ele foi totalmente virado para esse olhar, né, da emergência da temática, mobilizando muito mais pessoas, né, que estavam em outras partes do mundo e puderam participar, e de uma forma totalmente online e virtual. Então, de fato, é um aprendizado aí maravilhoso. Agora, deve ter sido um desafio imenso, né? Tanto para as pessoas que não estavam tão acostumadas com essa dinâmica dos hackathons, que apesar de estarem se disseminando, não são tão simples assim. Na hora que está acontecendo ali é uma loucura, difícil até de entender, é quase um carnaval, né? Quase um desfile de escola de samba, né? Que tudo se junta ali. Ao vivo, né? E acontece ao mesmo tempo. Você tem o roteiro, mas você não sabe o que vai acontecer, né? Um Big Brother total ao vivo. Foi desafiador, sim, porque a gente convocou não só escolas públicas e privadas, escolas técnicas, universidades. Então, a maioria deles era o primeiro hackathon, né? E durante as 42 horas você tem várias entregas. É uma competição de colaboração. Mas isso é importante também para eles fazerem gestão de tempo, gestão de equipe, interagirem com isso. Então, essas entregas vão acontecendo e não para, gente. Então, assim, o que é você ter 1.800 pessoas, né? Eram 1.500 hackers, 300 e tantos mentores, sem parar durante as 42 horas, e de diversas línguas e diversos fusos horários, né? Quer dizer, Portugal são 4 horas a mais. Então, para você ter uma ideia, a gente que normalmente abre um hackathon sexta-feira às 5 horas, né, para começar à noite, para começar às 7 horas da noite, a gente começou sexta-feira meio-dia, porque aí já eram 4 horas em Portugal, 5 horas no outro país. E aí, o que aconteceu? Imagina o que é um onboarding de 1.800 pessoas ao mesmo tempo. Cara, foi uma loucura, a gente não imaginava, porque assim, era como se fosse fila de evento mesmo, presencial. E aí as pessoas não paravam de entrar na plataforma, não conseguiam nem, né, interagir. A gente levou algumas horas, né, para todo mundo conseguir entrar, conseguir mexer na plataforma, se localizar, porque eram salas. Cada equipe tem sua sala. As pessoas podiam conversar por chat ou por vídeo.
e tem as salas dos mentores, aí você convidava o mentor para ir para a tua sala. Então, esse dashboard é importante para as pessoas visualizarem. Teve DJ, a gente tinha que fazer também uma coisa de aquecimento, né, para as pessoas começarem a entrar naquele ritmo. Então, durante sexta-feira, a gente acabou terminando meia-noite, mas falou assim, gente, vamos fazer o seguinte, vamos recomeçar sábado às 8 horas da manhã, né? Porque em Portugal seria meio-dia, e vamos terminar domingo meia-noite. Aí a gente faz as 42 horas, porque esse primeiro dia foi uma ambientação. Então, isso foi um aprendizado que a gente teve nesse primeiro hackathon online, que foi o Hacking Help. Fora que a gente teve que, obviamente, conseguir patrocinadores, que tinha prêmio, etc. Foi tudo muito rápido, todo mundo entendeu que era uma emergência. Nesse final de semana, a gente gerou 131 projetos para o mercado em 6 verticais: educação, saúde, logística, empregabilidade, assistência social e cooperativismo. Então, agora a gente está animado de fazer o Hacking Rio online, que aí vai envolver outras experiências além dos hackathons. Agora, no Hacking Help, né, sobre essas soluções, eu queria que você contasse aqui um pouquinho para a gente. Você já falou da participação do mundo e de professores que até então não estavam integrados nessas plataformas de hackathon, mas era importante falar um pouco dessas soluções, né? O que foi desenhado e quem estava participando, assim, porque eu percebi muitas pessoas com quem o fórum interage estavam mobilizadas para o Hacking Help, falando, nossa, eu virei à noite, estava aqui conversando com os alunos, e principalmente também a questão das idades, né? Qual foi a faixa etária assim, que atuou nesse momento? A minha impressão, olhando de fora, foi que dessa vez misturou muito mais, assim, mas eu queria que você contasse para a gente. Bem legal essa pergunta. No hackathon presencial, a gente acaba exigindo que seja uma idade acima de 18, mas por questões de regulação, de legislação, obviamente que como eles dormem no local, eles interagem lá, a gente tem toda uma preocupação, né, de saúde, tem posto de atendimento, tem ambulância, tem bombeiro, né, de segurança, temos câmeras de segurança, para a gente evitar qualquer tipo de ocorrência indevida, tem um código de ética, né, para que não haja abuso, que não haja algum tipo de conflito, né, até de racismo ou até de preconceito contra mulheres, que acontece muito na área de tecnologia, infelizmente. Muitas das gamers, vamos dizer assim, das mulheres que desenvolvem games, elas têm um codinome que não é o nome delas, para eles não saberem se é mulher ou homem, infelizmente. Então, isso tudo no presencial exigia que fosse acima de 18 anos. No online, não. As pessoas estavam na sua casa, né? Cada um estava na sua casa, interagindo online no seu grupo. Então, a gente podia aceitar desde 14 anos, né? Quem quisesse se inscrever, obviamente tinha uma autorização dos pais, né? Mas a gente podia aceitar. E foi legal que assim, a faixa predominante, obviamente, foi de 18 a 23, mas a gente viu a empolgação, porque a gente, por exemplo, tem embaixadores hackers, que são nossos conselheiros, começaram a hackear com 12 anos. Hoje o João Gabriel, por exemplo, tem 19 anos. Então, assim, ele é um hacker master, né? Mas ele começou com 12. Né? A Ana Carolina da Hora também, que inclusive fez um bootcamp com o pessoal de Angola e Moçambique. Então, muitos dos mentores falavam assim, como é que vai ser? Né? E a gente passou um roteiro, a gente passou uma orientação, mas os desafios, eles só são lançados na hora. Né? Quais são os desafios de cada setor? Né? Então, saúde, por exemplo, são desafios reais. Né? A gente contou com a ajuda da Redditor e do Instituto Desiderata, que participam, inclusive, de vários movimentos que estão acontecendo, União Rio. Né? Então, eles estão no campo e estão vendo quais são as necessidades. Então, por exemplo, tinha necessidade com relação às crianças com câncer, que também foram contaminadas por Covid. Como é que você faz um tratamento especial para crianças, por exemplo? Outro muito importante era, eu tô com sintomas, eu estou contaminada e vou fazer uma perambulação por vários hospitais até achar uma vaga. Né? Como é que a gente podia gerar uma solução, né, que pudesse fazer com que você soubesse quais são os leitos disponíveis mais próximos da sua casa, da sua região. E aí não é só para o Rio, né? Aí é para o Brasil ou para o mundo. Então, foi feito, por exemplo, uma solução de geolocalização. Eles conseguiram detectar informações de vagas, né? Que a gente usa informações abertas que estão disponíveis no mercado. Então, esse é um dos tipos de solução que foram geradas no cluster de saúde. Educação, por exemplo, justamente,
Como é que a gente engaja esse aluno online? Como é que a gente consegue conteúdos gratuitos e taguear esses conteúdos para que os professores possam usar vários tipos de objetos de aprendizado, seja vídeo, seja game, sejam imagens, para enriquecer, né, a sua aula. Então, como é que a gente pega, às vezes, um vídeo TED e consegue taguear ou consegue dizer quais são as palavras-chave que aquele vídeo tem de conteúdo e trazer isso para a tua trilha de conhecimento. Logística, como é que a gente consegue entregar alimentos e materiais de higiene, etc., sem contaminar todo mundo nessa jornada, né? Será que é por drone? O drone é suficiente para isso? Enfim, houve toda uma reflexão, mas baseado em desafios reais. Assistência social. O aumento da violência doméstica foi em mais de 40%. E se você está com um agressor do teu lado, como é que você vai ligar para o 190? Você está trancado dentro de casa, não pode usar o telefone, não pode usar o celular. Como é que você resolve isso, né? Então, foram desafios reais ligados a 6 verticais diferentes e que geraram projetos incríveis. Vários mentores, como o Furnas entrou nos ajudando, né? E mentores de Furnas, gente de alta conhecimento de tecnologia, business, etc., nunca tinham mentorado. Tem uma mentora que começou a chorar, porque ela falou assim, como é incrível poder ajudar essa galera, esses jovens, e eles, de fato, estão empenhados em criar algo real. Então, é muito emocionante. Em relação a esses projetos, quer dizer, é possível ter acesso a eles? Eles estão disponíveis no site para as pessoas poderem se conectar a eles e, principalmente, trabalhar nessa questão de trazê-los à realidade, né? O Hackathon, ele monta um mínimo produto viável e, depois disso, tem todo um processo dele se desenvolver, né? Algumas dessas soluções já foram absorvidas por essas empresas que estavam lá também fazendo essas demandas. Como é que funcionou esse processo e onde está disponível informações sobre cada um desses projetos? No site do Hack in Help Covid, né, que é uma aba do Hack in Rio, lá tem todos os 3 primeiros lugares de cada cluster, né? Mas nós tivemos para educação, por exemplo, foram 40 projetos que concorreram na final. E tem o nome do grupo, tem o nome do projeto. Num primeiro momento, a gente faz uma conexão direta ao mercado. Então, a gente disponibiliza o vídeo, o deck de apresentação, o contato deles para as empresas apoiadoras e para as empresas que demandaram esses desafios, para que seja mais rápido, né, esse apoio, esse co-desenvolvimento. E a gente acionou a nossa assessoria de imprensa e começou a divulgar na mídia. Saiu ontem, inclusive, uma matéria do grupo Minerva, que era o grupo que foi finalista de logística, contando que eles mesmos, olha só que legal, né? Eles mesmos se entusiasmaram com a solução que eles fizeram e começaram, então, a implantar. A gente vai colocar no YouTube todos os vídeos dos finalistas, tá? A gente ainda não colocou porque está esperando justamente esse tempo, né, para a gente contar já aonde eles caminharam no pós-Hack in Rio, no pós-Hack in Help Covid, para que a gente tenha dados mais concretos, né, de quais daqueles 131 projetos depois continuaram o seu desenvolvimento. Mas vai estar tudo disponível. Tem disponível no site e está disponível no YouTube os webinários, etc. A gente vai disponibilizar também os pitches, os vídeos pitches de cada um. Tinha governo dessa vez participando? Olha, a gente teve o apoio, né, de vários líderes. Não foram... oficialmente não foram instituições, não dava tempo. Imagina o que é fazer um hackathon em 2 semanas. Desenvolver a plataforma, ativar todo mundo, divulgar, fazer inscrição, fazer a triagem dessa inscrição, fazer o match, porque muitos desses inscritos vieram sozinhos, não tinham equipe, então a gente tinha que fazer o match deles. Então a gente teve o patrocínio do Santander Universidade, tá? Que é um projeto incrível, que já envolve milhões de alunos no Brasil. Tivemos apoio de Furnas, né? Como área de responsabilidade, tivemos apoio da Sescop, que você até conhece aí, nosso querido Abdu, né? Porque foi incrível, né? Como o cooperativismo pode ajudar nesse momento de Covid a criar novos modelos de negócio, novas associações, né? Pode ter associação de costureiras, igual a Amebras está fazendo lá com a Célia Domingues, que é a Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil, mas podem ter aplicativos de cooperativa, né? Plataformas cooperativadas. Tivemos aí a ajuda da Mão Geral, a Ego, a Mag Seguros,
que entrou no cluster de educação e cooperativismo. Então, cada uma dessas empresas, elas não só apoiaram e patrocinaram os prêmios das equipes, mas elas também ajudaram nos desafios, na mentoria. Todos eles participaram no júri, nós tivemos mais de 90 jurados. Então, foi muito importante essa união do ecossistema, né? E você, na verdade, já antecipou aqui que esse foi um esquenta para o Hack in Rio, porque ele vai acontecer. Como é que estão as organizações para isso? Porque, na verdade, assim, pela sua descrição, como você vai contando, dá para ver a quantidade de trabalho embarcado de energia embarcada em cada uma dessas atividades, assim. Então, como é que está sendo esse processo aí de preparação para que a gente não perca o ritmo e, de novo, né, traga toda essa expertise e esse conhecimento, na verdade, desenhado nesse processo, né, do Hack in Help para o Hack in Rio? A gente antes não tinha muita perspectiva de quando poderia ser feito um evento presencial e continuamos sem ter, né? Nós não temos uma previsão, né? E um evento precisa de no mínimo 3, 4 meses só de organização, né? Me deram uma data que, tipo, a partir do 21 de outubro, o Rio de Janeiro vai poder receber eventos de novo. Mas e as pessoas? Será que as pessoas vão ter vontade de evento, não vão ter receio? Assim como se a gente abrisse hotéis e restaurantes, como é que seria num primeiro momento, né? Que tipos de precaução a gente tinha que ter e de transmitir confiança para que o público viesse. Como o Hack in Rio, como eu falei, é um evento previsto para 5.000 pessoas, é muita gente. Então, não são só os hackathons, como eu falei, tem eventos de palestras, tinha um fórum de tecnologia e inovação previsto, um fórum só de mulheres, pitch de startups, rodadas de negócio entre investidores e startups, exposição de novas tecnologias. Então, isso tudo, para se tornar uma experiência interativa mesmo, a gente já, com o Hack in Help, foi um MVP, a gente viu que a plataforma funcionou, que deu certo, mas que a gente agora vai criar todos esses outros ambientes, né, virtuais, todos esses outros eventos para a gente ter algo de qualidade e falar, o Hack in Rio continua sendo no Rio, mas espalhado para o mundo todo. Não, olha, é sensacional, Lindali. Eu acho que tem todo um desafio aí, né, de internalizar todas essas novidades, mas basicamente, assim, poder experimentar dentro desse processo, já que vocês são tão portadores, né, de futuro, quando fazem eventos presenciais, né, poderem também trazer essa experiência para o online, poder trazer mais pessoas para conseguir entender qual é a dinâmica, de como é que se aprende fazendo. Eu acho que tem aí vários exemplos e uma plataforma de verdade de aprendizado para os mais diversos setores. Então, assim, foi muito bacana poder ver esse processo de migração e transição que vocês fizeram, de experimentação e com tantos resultados bacanas, né? 132 projetos é coisa pra caramba. É coisa pra caramba, gente. Os eventos presenciais são muito importantes, gente, não só pelo turismo, pela troca de informação, mas, de fato, pela rede de contatos que você abre, né? Por mais que a gente possa estar aqui, estou aqui conversando contigo, da mesma forma, falta o abraço, principalmente para o carioca, né? Então, a gente torce para que os eventos presenciais possam voltar, para nosso turismo no Rio de Janeiro, hotéis e restaurantes, toda a cadeia produtiva possa voltar, mas a gente sabe da necessidade do distanciamento social e sabe também do impacto que isso tem na economia. Então, a gente já tinha eventos, no fundo, presenciais que usavam tecnologias digitais. A gente só vai intensificar e fazer com que essa jornada possa ser uma experiência positiva, né? E tenha a mesma sensação, ou próxima sensação da experiência do presencial. Então, aguardem Hack in Rio em outubro. A gente vai vir aí com força e vai precisar de ajuda de todos vocês, com certeza. Maravilha, Lindalha. Eu queria só fazer uma última pergunta antes da gente encerrar o nosso programa, porque você falou de uma coisa super essencial, né? Que qual é o novo normal? Todo mundo já está falando, né? Que esse momento foi muito disruptivo e é um tema esse da inovação, a disrupção, e a gente vai construir aí uma nova plataforma de existência, né? Uma nova maneira de interagir.
o contato pessoal é fundamental, vai continuar sendo, acho que a gente não muda isso no mundo, mas a absorção dessas tecnologias, acho que todo mundo teve a experiência em algum momento, em alguma situação, de ser obrigado a absorvê-las, né, e a utilizá-las no dia a dia. Então, na tua visão, assim, né, de uma pessoa que está tão dentro da inovação, inovando dentro da inovação para possibilitar que os eventos continuem a acontecer, o que você acha assim, o que muda e o que vai ser esse novo normal para o ecossistema de inovação? Olha, os impactos em cada setor são bem diferentes. Eu lembro quando eu estava lá no Singularity da NASA, a gente aprendeu, há 10 anos atrás, né, que eu fui para lá, a gente aprendeu altas tecnologias, robótica, inteligência artificial, nanotecnologia, blockchain. Então, assim, há mais de 10 anos que essas tecnologias já estão acessíveis, baratas, mas cada vez mais baratas, e as pessoas falavam, mas não usavam, né? Ou ficava aquela discussão, isso vai tirar emprego, não vai tirar emprego. Não, gente, outras oportunidades surgem, né? E aí a gente vê que as pessoas falavam muito em inovação e transformação digital sem ter mudado a cultura da empresa. Então, não adianta você mudar um sistema, não adianta você digitalizar um jornal, né? Você tem que fazer com que aquilo faça parte da interação e da cultura, dos valores da empresa, né? Que seja, de fato, algo que crie uma facilidade para o usuário, seja uma inovação complementar, seja até uma inovação disruptiva que mude, de fato, né, aquela forma de organização, produto ou serviço. Então, vou dar alguns exemplos. O pessoal fala assim, já que está todo mundo trabalhando em casa, em home office, e eu acho que é mais home do que office, né? Porque você lava, passa a cozinha, não sei o que, tem que fazer live. As pessoas disseram para mim que estão trabalhando muito mais do que quando tinha um escritório, né? Porque você não dá nem aquele intervalo, você vai direto. Por outro lado, as pessoas vão ter que criar formas de descontrair, formas de interagir. E muitas empresas, como a XP, por exemplo, já decretaram assim, olha, nós não voltamos mais, mesmo que o governo abra, que não tenha lockdown, nós vamos continuar no online, vamos continuar em home office até final de dezembro. Aí você fala assim, então não vai ter mais escritório. Não, lógico que não. Sempre vai ter, porque você precisa de negociações que têm que ser presenciais, você precisa, por exemplo, um pitch de um investidor de uma startup online e presencial é totalmente diferente. Então, os escritórios vão ter até que se ampliar, porque você vai ter que ter um distanciamento maior entre as pessoas. Então, se antes você tinha um coworking com todo mundo lá junto, milhares de pessoas junto, de repente você vai ter que distanciar. Então, não vai acabar a área de real estate, eles vão ter que se readaptar. Como o teatro que eu vi na Alemanha, né? Se antes tinha 200 lugares na plateia, agora tem 50. Tem uma cadeira aqui, outra afastada mais 200 metros. Então, isso tudo vai fazer com que a gente possa exponencializar até os espaços. Em relação ao setor, por exemplo, de turismo, hotel e restaurante, eu sou dona de restaurante também, né? Eu e meu marido, que foi, inclusive, superintendente do Sindicato de Hotéis e Restaurantes, hoje é da Federação Brasileira de Hotéis e Alimentação. A gente viu, por exemplo, o Grupo Accor transformando rapidamente os hotéis em escritórios, né? Outras coisas, outras ideias, sejam ideias de mudança estrutural ou sejam ideias até de engajamento, vão acontecer. Obviamente que você vai ter que sinalizar, os shoppings, por exemplo, lá em Fortaleza já abriram, e aí uma aglomeração gigante. Não, você vai ter que sinalizar para esse público quais são as medidas preventivas, né? Não é só ter o álcool gel, não é só higienizar os alimentos ou o teu carrinho de supermercado. É ter esse distanciamento, é usar máscara, é usar óculos, né? Não é só a máscara, né? Você tem que proteger os olhos também. Então, isso tudo vai ser uma adaptação. Será que vai ter buffet, por exemplo? O meu tinha buffet lá no downtown. Talvez tenha o buffet, mas tem que ser o funcionário servindo com uma distância. Então, tudo isso tem que ser replanejado. Então, alguns setores vão melhorar, porque vão ter que se preocupar com o impacto social, com o impacto ambiental, com o que você está fazendo para facilitar a vida do teu cliente, porque você não vai vender nada. As marcas, a Brand Experience, eu outro dia vi um vídeo do Nizam, Guanás Brilhante. As marcas que tiverem nesse momento, de fato, se preocupando com a sua equipe, com o seu cliente, com os seus parceiros, essa daí nunca mais vai ser esquecida. Entendeu? A farmácia que entrega, como entregou outro dia, ainda põe um bilhetinho, a sua irmã já melhorou do Covid, esse não vou esquecer mais. Inclusive, o comércio local mais próximo da tua casa vai ficar cada vez mais valorizado. Por que eu vou
comprar de lá de não sei de onde, se eu sei, conheço o nome do padeiro, conheço o nome do dono da farmácia, do dono do supermercado, que no momento que eu mais precisava, me ajudou, né, a facilitar a minha vida. Então, não adianta você ir para o online e pedir o supermercado, se às vezes você entra numa fila e demora séculos, então acaba você vai ao supermercado e faz esse contato. Então, vários setores vão impactar e vão ter que melhorar e vão ter que mudar, inclusive, o seu negócio em função desse vírus. Então, esse é o lado positivo da contaminação. A nova engenharia social. Que a gente vai construindo, fazendo, né? Na verdade, e esse é o ponto importante de todo esse processo que os hackathons vêm ajudando os diversos setores a terem essa experiência, que é o aprender fazendo, né? Testar para poder potencializar os impactos. Então, assim, parabéns de novo. Obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente virtualmente ainda, mas, assim, parabéns porque foi um resultado incrível e que vale muito a pena a gente compartilhar. A gente vai deixar disponível o site do Hack in Rio para que as pessoas possam acessar e conhecer um pouco mais o que aconteceu, né, nesses últimos meses aí durante a pandemia no Rio de Janeiro. A gente precisa, assim, absorver e compartilhar essas experiências e também avisar a todos vocês que a gente também tem essa versão do programa em podcast. Então, se você buscar Quero Discutir Meu Estado, vai poder ver o nosso bate-papo e compartilhar com quem você quiser. É só ir na sua plataforma de streaming de preferência, Spotify, Deezer, Google Podcast, a gente está lá. É só buscar por Quero Discutir Meu Estado, Rio em Foco, e o nosso papo aqui com a Lindália vai estar lá disponível. Obrigada, Lindália. Obrigada a você, telespectador. E fica com a gente. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.